Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada do caderno de número 10 sobre legislação e resoluções do CNJ. Olha, o material que a gente tem em mãos narra uma verdadeira revolução silenciosa, né? Estamos falando da grande modernização dos serviços de cartório no Brasil. Exato. Uma revolução. Para quem se prepara para o concurso ENAC, esses tópicos são, assim, o coração da prova. Mas vai além disso. Eles contam a história de como o Brasil está tentando mover a justiça para fora dos tribunais, deixando tudo mais rápido, mais acessível. Nossa missão aqui é decifrar as engrenagens dessa transformação, desde a criação de um sistema que conecta todos os cartórios do país, sabe? Até as novas regras que permitem resolver inventários e divórcios de um jeito muito mais simples. Perfeito. E a palavra-chave que permeia todo esse material do professor Lessa é desjudicialização. Não se trata só de adotar tecnologia nova, é uma mudança fundamental de mentalidade. O objetivo é tirar a sobrecarga do Poder Judiciário em questões que, olha, podem ser resolvidas de forma segura e eficiente fora dele. O que é fascinante aqui é observar como a função do tabelião e do registrador evoluiu. Eles deixam de ser meros burocratas para se tornarem protagonistas na resolução de conflitos, sabe? Pacificando a sociedade de forma mais ágil. Ok, vamos começar a desvendar isso. Para entender essa revolução, acho que a gente precisa começar pelo comando central. Quem é que está orquestrando todas essas mudanças? Qual é exatamente o papel do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, nesse tabuleiro todo? O CNJ é o cérebro de toda a operação. A própria Constituição já define isso. Ele é o órgão que controla e fiscaliza a atuação administrativa e financeira, não só do Judiciário, mas também dos serviços extrajudiciais, os cartórios. E recentemente eles fizeram uma arrumação geral na casa. O provimento número 149 de 2023 foi um marco, um verdadeiro marco, porque ele criou o Código Nacional de Normas, o CNN. Ah, então antes era tudo espalhado. Exato. Era um pesadelo. Dezenas de regras, cada uma num lugar. Agora, está tudo consolidado nesse código, que é a nova Bíblia da atividade, né? E para que ele não fique desatualizado, criaram uma comissão permanente para manter o texto sempre em dia. Entendi. Então, o CNJ cria as regras do jogo e também atua como o árbitro fiscalizando. E, na prática, como essa fiscalização aparece no dia a dia dos cartórios? O material do professor Lessa menciona 2 pontos bem concretos: o sistema Justiça Aberta e o combate à lavagem de dinheiro. Perfeito. O Justiça Aberta é a ferramenta de transparência do sistema. É bem direto. Os cartórios são obrigados a alimentar essa plataforma com dados sobre quantos atos praticaram, quanto arrecadaram. É uma forma de prestar contas à sociedade e ao próprio CNJ. Certo. Já a prevenção à lavagem de dinheiro, a PLD, é um dos papéis de maior responsabilidade. Pense no tabelião ou no registrador como um guardião, um porteiro do sistema econômico. Eles estão na linha de frente de transações importantes, como a compra de um imóvel, e têm o dever de identificar e comunicar operações que pareçam suspeitas. E como funciona essa comunicação? Ele simplesmente liga para a polícia se achar algo estranho? Não exatamente. Ele comunica a uma unidade especializada, a UIF, Unidade de Inteligência Financeira. E aqui tem uma distinção sutil, mas que é crucial. É o tipo de detalhe que a FGV adora numa prova. Existem 2 tipos de comunicação. A COS, que é a comunicação de operação suspeita. Certo, COS. E a COA, que é a comunicação de operação automática. Qual é a diferença? Pense da seguinte forma. A COS, a suspeita, é como o trabalho de um detetive. O tabelião analisa a operação e, com base na experiência dele, identifica algo que não faz sentido. Tipo, o comprador é muito jovem e está pagando um valor altíssimo. A origem do dinheiro é duvidosa. Exato. Ele investiga e, se a suspeita se confirmar, ele levanta a bandeira vermelha e comunica. Já a COA, automática, é como um alarme de segurança. A regra é clara.
Qualquer pagamento em espécie acima de R$ 30 mil, o alarme dispara. Ah, não precisa nem analisar. Não importa se parece suspeito ou não. A comunicação é obrigatória e automática. É um mecanismo de controle objetivo. Essa analogia do detetive e do alarme deixa tudo muito mais claro. E todo esse controle de dados e comunicações me faz pensar. Isso tudo deve gerar um volume de informação gigantesco, né? Como o sistema lida com essa transição do papel, onde tudo era mais lento, para esse mundo digital? É aí que entra o tal do SERP, imagino? É exatamente aí que o SERP entra. Ele é o coração da revolução digital. O SERP, que é o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, foi criado por uma lei de 2022. E ele é, basicamente, a grande internet que conecta todos os mais de 13 mil cartórios do Brasil. Nossa, 13 mil cartórios? Imagine o tamanho do desafio. Um sistema que era baseado em livros de papel por séculos, agora está totalmente interligado. E na prática, para o cidadão comum ou para uma empresa, o que muda com o SERP? Muda tudo. Primeiro, a escrituração agora é eletrônica por padrão. O livro físico está virando uma relíquia. Segundo, surge a figura do extrato eletrônico. Extrato eletrônico. Isso. Antes, para registrar um contrato de financiamento imobiliário de, 50 páginas, era preciso enviar o documento inteiro. Agora, o banco pode enviar só um extrato com os dados essenciais. O processo fica absurdamente mais rápido. Uau! E terceiro, e talvez o ponto mais importante para forçar a modernização, é a vedação à recusa. Nenhum cartório pode se recusar a aceitar um documento eletrônico que siga os padrões técnicos. Ah, então acabou, desculpa do aqui a gente só trabalha com papel. Exatamente. Acabou. Isso força a modernização de todo o sistema. O material também dá um destaque enorme a uma coisa chamada princípio da concentração, especialmente depois dessa lei do SERP. O que é isso e por que é tão importante? Esse princípio é um pilar da segurança nos negócios imobiliários. A ideia é simples. Tudo o que for importante sobre um imóvel, se ele é a garantia de uma dívida, se há uma disputa judicial sobre ele, tudo tem que estar anotado, ou seja, concentrado na matrícula daquele imóvel. E se não tiver na matrícula? Se não está na matrícula, em regra, não pode ser usado para prejudicar um comprador que agiu de boa fé. E o que a lei nova mudou nisso? A mudança foi profunda. Antes, para comprar um imóvel, a pessoa precisava tirar uma infinidade de certidões em nome do vendedor. Lembro disso, era um pesadelo. Era caro, demorado, complexo. A Lei 14.382 simplificou isso drasticamente. Ela dispensou a apresentação dessas certidões. A lógica agora é, se existe um processo que pode afetar o imóvel, o interessado nesse processo é que tem que correr para registrar essa informação na matrícula. E inverteu o ônus, sabe? Faz todo sentido. E o impacto econômico disso é gigantesco. Negócios mais rápidos, menos burocracia e mais segurança significam um mercado imobiliário mais saudável. Falando em mudanças de papéis, eu percebo uma tendência de que o tabelião de notas está ganhando novas funções, né? Muito além de reconhecer firma e autenticar cópia. O material diz que agora eles podem atuar até como árbitros. Espera aí, árbitro? Como alguém passa de autenticar um documento para decidir uma disputa complexa entre duas empresas? Essa é uma das expansões mais interessantes da atividade, como bem aponta o professor Lessa. Uma lei de 2023, o Marco Legal das Garantias, autorizou expressamente que os tabeliães atuem em mediação, conciliação e arbitragem. É a ideia da desjudicialização na sua forma mais pura. Oferecer alternativas ao judiciário. Mas isso exige uma preparação, imagino. Claro, claro. Exige uma capacitação específica. O tabelião precisa fazer cursos, se especializar. Ele não acorda um dia e decide ser árbitro. E há alguma diferença entre a atuação dele e a de um registrador de imóveis, por exemplo? Ótima pergunta. E aqui está outro detalhe importante. Outra possível pegadinha de prova. O CNJ já se posicionou sobre isso. Ele disse que no âmbito dos cartórios, a competência para arbitragem é exclusiva dos tabeliães. Ah, então registradores não podem. Registradores podem atuar em conciliação e mediação, mas a arbitragem, que é quando a decisão deles tem força de sentença judicial, ficou restrita aos tabeliães. Entendi. E essa mesma lei trouxe outra ferramenta que me pareceu muito poderosa. A conta notarial vinculada. O nome é técnico, mas a ideia parece ser resolver um problema bem comum. Exatamente.
A conta notarial vinculada é, na prática, o que no mercado se chama de escrow account. Vou usar uma analogia para ficar mais claro. Imagine que alguém está comprando um carro usado. Há o medo de pagar e o vendedor sumir com o documento, certo? Certo. E o vendedor tem medo de entregar o documento e não receber o dinheiro. É um impasse. O tabelião com essa conta atua como um intermediário seguro. O comprador deposita o dinheiro na conta do cartório, o vendedor entrega o documento, o tabelião confere tudo e só quando a transferência do carro estiver concluída, ele libera o dinheiro para o vendedor. É uma garantia absoluta para ambos os lados. Isso é extremamente útil. Agora vamos para o que o material chama de a grande mudança. Algo que parece ter um impacto social enorme. A possibilidade de fazer inventário divórcio no cartório mesmo quando há filhos menores. Isso é uma quebra de paradigma, não é? Antes era impensável. Totalmente. Essa foi uma alteração da Resolução 35 do CNJ, feita agora em 2024, e era aguardada há anos. Antes, a regra era clara. Se tivesse um filho menor ou incapaz, o inventário obrigatoriamente tinha que ir para a justiça. Podia levar anos. Anos. Agora, é possível fazer no cartório, mas com salvaguardas muito rígidas. Certo. Mas isso me gera uma dúvida. A ideia parece ótima na teoria, para agilizar a vida das famílias, mas não abre uma brecha para que os interesses da criança fiquem menos protegidos? Menos do que seriam com um juiz supervisionando tudo de perto? Essa é a preocupação central. E por isso as regras são tão estritas. Para um inventário extrajudicial com herdeiro menor, há duas condições essenciais. A primeira é que a parte da herança que cabe a ele, o quinhão, só pode ser paga de duas formas. Ou ele se torna dono de uma fração dos bens, tipo 25% de um apartamento, ou o valor em dinheiro é depositado para ele. Não se pode usar a parte dele para pagar dívidas, por exemplo? Não. E a outra condição super importante é que, para provar que a parte da criança não vai ser afetada, você precisa juntar uma avaliação de especialista de onde o bem está sendo valorizado e uma procuradoria ou uma advogada vai acompanhar o processo, de jeito nenhum. E a segunda condição, e a mais importante, é a necessidade de parecer favorável do Ministério Público. O tabelião prepara a minuta da escritura e a envia ao promotor de justiça, que é o fiscal dos interesses do incapaz. Só se o promotor disser ok, os direitos do menor estão garantidos, é que o tabelião pode prosseguir. Ah, então o Ministério Público funciona como uma camada extra de proteção. E para o divórcio a lógica é a mesma? A lógica é a mesma, mas a condição é diferente. O divórcio no cartório com filhos menores também passou a ser permitido. A condição essencial aqui é que as questões mais sensíveis, guarda, regime de visitas e pensão alimentícia, já precisam ter sido resolvidas e homologadas por um juiz. Ah, então tem que resolver isso antes na justiça? Isso. A ideia é separar as coisas. Os pais, como casal, podem resolver o fim do casamento rápido no cartório. Mas os direitos dos filhos, que são a parte mais importante, continuam protegidos por uma decisão judicial prévia. Isso faz todo sentido. E para realizar esses atos, a família precisa procurar o cartório da sua cidade ou do local onde os bens estão? Não. E esse é outro ponto que reforça a liberdade do cidadão. Para esses atos notariais, como inventário, divórcio ou uma escritura, vale o princípio da livre escolha do tabelião. A pessoa pode escolher qualquer tabelionato de notas do país, aquele em que confia mais, que oferece o melhor atendimento, e independe de onde ela mora ou onde estão os bens. Ok, foi muita informação, mas tudo conectado por essa ideia de modernização e agilidade. Para ajudar a fixar, vamos fazer uma revisão rápida dos pontos mais críticos, aqueles detalhes que realmente fazem a diferença na hora da prova. Vamos lá, uma síntese estratégica. Primeiro, inventário e divórcio com menores. Agora pode no cartório. Mas com condições. Exato. No inventário, precisa do aval do Ministério Público. No divórcio, as questões dos filhos, como guarda e alimentos, já devem estar resolvidas na justiça. Certo. E o tabelião como árbitro? Sim, pode atuar. E o CNJ entende que, no universo extrajudicial, essa função é exclusiva dele. Outro ponto. Um cartório pode se recusar a receber um documento digital? Jamais, se o documento seguir os padrões técnicos. A era digital é um caminho sem volta. E um tema clássico que sempre aparece. Se o cartório errar e causar um prejuízo,
Quem paga a conta? O famoso tema 777 do STF. Que tem a obrigação de indenizar. Depois, se for provado que o titular do cartório agiu com dolo ou culpa, o Estado entra com uma ação de regresso contra ele. Mas a garantia para o cidadão é contra o Estado. E os prazos? A modernização trouxe mais velocidade? Definitivamente. Os prazos no registro de imóveis foram encurtados. O prazo geral agora é de 10 dias úteis. E, para escrituras mais simples, caiu para apenas 5 dias. Uma certidão digital da matrícula de um imóvel pode sair em até 2 horas. Incrível. E, por fim, uma nota sobre o interino, aquele que assume o cartório temporariamente. É fundamental lembrar que ele não é o titular, e por isso se submete ao teto do funcionalismo público. Tudo que arrecadar acima do teto, ele tem que recolher aos cofres públicos. Fica muito claro, depois dessa conversa, que a atividade extrajudicial está no epicentro de uma transformação. Deixou de ser vista como um serviço puramente burocrático para se tornar um pilar de acesso rápido à justiça e uma engrenagem fundamental para a economia funcionar melhor. Sem dúvida. E todo esse panorama tão bem detalhado no material do professor Lessa nos deixa com uma reflexão para o futuro. Com essa crescente digitalização, com ampliação de competências para resolver conflitos que antes só um juiz resolvia, estaria o serviço extrajudicial se transformando em uma espécie de poder moderador na sociedade, oferecendo uma justiça mais próxima e acessível? E, claro, a pergunta que sempre acompanha grandes mudanças: quais são os limites e os próximos desafios dessa expansão? Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!